Bem, amigos, agora nós iremos começar a verificar quem é o principal, né? Então, por exemplo, um exemplo agora seria o seguinte: você teve um concurso, uma prova, né? E nessa prova participaram aí 80 rapazes e 240 moças. Ele quer saber qual é o percentual de rapazes em relação ao total. Então veja que agora o nosso principal nem apareceu na questão, tá bom? O principal nem apareceu na questão. E quem é o principal? É a soma. Então aqui ficou o quê? 4 é 0, 8 mais 4 é 12, 320. Esse é o principal. Então, esse principal é que representa o quê? O percentual, o total, né? O 100%. Então, olha só, você pode resolver porcentagem por regra de 3. Simples, né? E aí ela sempre será direta. Tá bom? Então, você pode resolver regra de 3, simples, e ela sempre será direta. Agora, quando eu cheguei para vocês e perguntei assim, qual é, né, o percentual de rapazes em relação ao total, o que nós vamos fazer? Primeira forma. Nós temos aqui uma primeira forma para fazer essa questão aqui. Você pega o 80, divide pelo total, que é 320. Essa ideia nós utilizamos muito em estatística, para verificar a frequência relativa. Então você pega o valor, divide pelo total e multiplica aqui por 100. Tudo bem? Então aí você já fez a brincadeira. Então como é que ficou isso aqui? Você chega, simplifica esse 0 com esse 0, divide em cima por 8 e embaixo por 8. Quanto é que deu aqui 8 dividido por 8? 1. Quanto é que deu 32 dividido por 8? 4. E quanto vale 4 dividido... quanto vale 100 dividido por 4? 100 dividido por 4 é 25. Então aqui você vai ter o quê? 25%. Tá bom? Essa aí é a nossa primeira opção. A segunda opção, se você só gosta de regra de 3 simples, né? Você vai fazer aqui por regra de 3, ou proporção, né, que a gente fala, né? Então, aqui em cima comigo, você vai ter o quê? A segunda opção. Você primeiro identificou o total, que é 320. Então aqui você vai colocar o quê? 320 corresponde a 100%. Tá certo? 320 corresponde a 100%. Segunda forma aqui, para não confundir a cabeça de vocês. E aí os 80, que são os rapazes, correspondem a X. E aí eu já falei para vocês que vai ser uma regra de 3 simples e direta, então você já sabe o que você tem que fazer, né? Cruzando aqui a ideia. Então ficou x é igual ao produto da outra linha. Quem é a outra linha? 80 vezes 100. E aí você vai perceber que ficou idêntico, né? A ideia anterior, 80 vezes 100 em cima, dividido por 320. E aí você começa a simplificar de outra forma aqui. Esse zerinho aqui você corta com esse zerinho aqui. Dividido em cima por 2 dá 5. E embaixo por 2 dá 16. 80 dividido por 16, aqui ficou 1 e aqui ficou 5. Não é isso? E quanto que é 5 vezes 5? X é igual a 25%. Tudo bem? Pela lógica, se os rapazes representam aí representam 25%, as moças vão representar quantos por cento? Bem, é o que falta para 100%, que é o principal. Então aqui está faltando 75%. Então as moças, se a questão perguntasse qual é o percentual de moças, né, em relação ao total, seria 75%. Tudo bem? Então, aqui ele já não falou para a gente quem é o principal. Uma outra situação, também não informando aí quem é o principal,
Se eu estiver muito rápido, aí é com você agora. Aí você dá uma pausa, né? Você dá uma pausa aí, beleza? Bem, mas a ideia aqui para vocês é o seguinte. Imagine que você tem o custo de uma mercadoria foi de R$ 1.500. Esse foi o custo de uma mercadoria. Você quer revender, né? Obtendo aí um lucro de 20%. Eu pergunto a vocês, qual o valor de venda dessa mercadoria? Vamos juntos? Eu quero fazer 3 comentários com vocês. Nesse momento aqui, o primeiro comentário. Nesse momento aqui, ele informou para você quem é o principal? Ele não te informou, ele só falou assim, o custo de uma mercadoria é 1.500. Quero obter um lucro de 20% na revenda. Eu vou revender por quanto? Né? Qual o valor de venda? Então, aqui o que você tem que ter em mente é o seguinte. Eu gosto de fazer uma tabelinha para resolver esse tipo de questão. Custo, lucro, prejuízo, venda. Então aqui você vai ter o seguinte raciocínio. Você teve aqui, ó. Aqui você vai fazer assim. Aqui você monta. Ela vai ter essa cara aqui, ó. Então aqui vai ser um custo mais, se for lucro, menos se for prejuízo. Vai resultar na venda. Então, essa é a primeira parte. E essa tabela, ela terá 2 linhas. Tá? Essa tabela terá 2 linhas. A linha daqui de cima é a linha do percentual. Então, essa parte aqui é do percentual. E a linha daqui de baixo são dos valores monetários. Tudo bem? Então, aí está a brincadeira. Quando, né? A primeira observação seria essa. Quando o enunciado não se pronunciar, né, sobre quem é o principal, você já coloca o principal no custo. Lembra que eu falei para vocês que a porcentagem incide sempre sobre o principal? Então aqui, ó, quem é o principal? É o custo. Então o custo é 100%. Paulo, mas como é que você sabe que o custo é 100%? Porque eu iria fazer essa questão aí chutando que o custo é 100%. Bem, o custo é 100% porque ele não se pronunciou na questão. Então, o principal é o menor valor aqui. Tá bom? E esse 100% vai ser colocado na linha da porcentagem. Eu quero obter um lucro aí de 20%. Então, por quanto que eu vou vender? Por quanto que eu vou vender essa mercadoria? Por 120%. Então, aí você já montou a porcentagem. Você não tem como errar mais. Tá certo? Aí, o que você vai fazer agora? Qual foi o custo dessa mercadoria? Bem, o custo dessa mercadoria foi de R$ 1.500. Então, aqui embaixo, eu vou colocar R$ 1.500. E a pergunta é, por quanto será vendido? Então, o X vai ficar aqui. Pronto, só isso que você tem que identificar. Tá certo? Então, olha aqui. Essa coluna aqui, você esquece ela. Você esquece ela. Porque ele não fez nenhum comentário sobre lucro ou prejuízo, se fosse o caso, né? Então você vai trabalhar só com essas 2 colunas aqui. A coluna do custo e a coluna da venda. Perceba que aqui você quer encontrar o quê? A quarta proporcional. Fizemos aí uma proporção, né? Uma regra de 3. Simples e direta. Então, continuando aqui, você vai fazer o quê? X é igual. X é igual ao produto de quem? Da outra linha, que vai ser 1.500 vezes 120, dividido por quem, gente? Dividido por 100. Então tá aí. E aí, para ficar mais fácil, você só simplifica aqui, ó. Esses 2 zerinhos aqui, ó. Você simplifica aqui, ó. Pega este zerinho aqui e já coloca na resposta. Então sobrou quem? Sobrou 15 vezes 12. Tá certo? Só que eu não sou muito fã de fazer essa multiplicação, né? Devagarzinho assim, multiplicando, né? 1 por 1. Então, preste bem atenção comigo aqui. Vamos colocar ali daquele lado aqui. Bem aqui mesmo, pode deixar. Tá bom aqui, tá aparecendo aí para mim. Então, quem é o 12?
fatorando, né? O 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. Então o que eu vou fazer? Eu pego o 15, multiplico por 4 e encontro quanto? 60. Rapidinho, para fazer a conta rápida. E depois do 60 eu multiplico por 3. Deu quanto? 180. Então o resultado aqui vai ser de quanto? 1.800. Viu como é mais rápido? Bem, mas tem que ter habilidade, né? Porque se você fosse fazer, você ia fazer como? 12 vezes 15. Olha só. 12 vezes 15 ficou o quê? 5 vezes 2? 10. Foi 1 aqui. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Aí o que você faz aqui? Você empurra aqui para o lado e começa com 1 aqui. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Na hora que você for somar, você encontrou o quê? 0, 8 e 1. Daquele jeito ali não é mais rápido? Você descobre, você lembra, né? Que o 12 é a mesma coisa, que 3 vezes 4. E aí você pega, tira o 4, que qualquer número par multiplicado por final 5 dá sempre o quê? Final 0, fica mais fácil. E 3 vezes 6 é 18. Pronto, aí. Resultado de venda vai ser 1.800. Mas isso só acontece quando ele não falar para você o valor de quem? O valor do custo. Desculpa, não falar para você que o principal é o custo. Mas imagine uma outra situação. Por favor, vou apagar aqui. Me acompanhe aqui. Imagine a seguinte situação. Que eu vou deixar para você copiar um pouquinho. Um minutinho aí. Beleza. Show de bola. Agora, imagine o seguinte. Que você quer descobrir o custo de uma mercadoria. Você quer descobrir o custo de uma mercadoria. Em que você teve um lucro aí de 30%. E você vendeu essa mercadoria por 2.100. 2.100. Beleza? Então você vendeu essa mercadoria por 2.100. E esse lucro foi sobre o custo. Então, nesse momento que ele deu isso aqui para você, ele te afirmou que o custo é o principal. E não que o valor de venda é o principal. Então, com isso, você vai fazer o quê? Você vai chegar, vai fazer esse mesmo quadrinho aqui. E aí você vai ter o seguinte. Custo mais lucro é igual a venda. Bem, aqui na primeira linha aqui, né, é o percentual e na segunda linha é o valor monetário. Então vamos lá. Ele quer ter um lucro de quanto? De 30%. Mas ele falou que é sobre o custo. Então, se ele falou que é sobre o custo que é o principal. O custo que vai ser o 100%. O custo que vai ser o 100%. Aqui. Só para dar exato aqui o valor, eu vou colocar aqui, em vez de ser 2.100, eu vou colocar 2.600. Tá certo? Então tá aí, 2.600. Bem, se ele comprou por 100 e vai ganhar 30, por quanto ele vai vender? Por 130%. Só que a pergunta foi, qual o custo dessa mercadoria? Se ele vendeu por 2.600. Então vai acontecer o quê? Aqui vai ser o 2.600. Peraí. Isso. E aqui vai ser o nosso X. Aí, ó. Nosso X aí. Tranquilo? Então aqui, a ideia, você vai montar de que forma? Você vai montar assim, ó. Ele não quer saber nada do lucro. Então você deleta essa coluna. Você deleta essa coluna aqui. Tá certo? E aí, você chega e fala X é igual. X é igual ao quê, gente? X é igual ao produto da outra linha. Quem é a outra linha? A outra linha é o 100 vezes 2.100. Então aqui vai ficar o quê? 100
vezes o 2.100. Dividido por quem? Dividido pela linha do x. E quem é a linha do x? É o 130. Então aqui, ó, 130. Tá aí, a brincadeira. Tudo bem? Então, feito isso, você vai fazer o quê? Esse zerinho simplifica com esse zerinho aqui. Quanto vale? Aí você pega, só para a gente ganhar tempo, esses 3 zerinhos aqui, ó, e coloca na resposta. Então, você vai colocar esses 3 zerinhos na resposta. 1, 2 e 3. Sobrou só quem? Sobrou o 26. Sobrou o 26 e o 13. E quanto vale 26 dividido por 13? 2. Então, qual é o nosso resultado? 2. Então, qual foi o valor de custo? 2.000 dessa mercadoria. Tudo bem? Então, você teve, eu acabei de apresentar para vocês 2 situações. A primeira, ele não informou que o principal era o custo. Então, está subentendido que o principal é o custo. Então, o custo é o 100%. Ok? Na segunda, ele já informou que o custo é o 100%. Desculpa. Que o principal é o custo. Então, o custo é 100%. Ele informou por quê? Porque muita gente, nesse momento, fala que o 2.600 é o principal. E você acabou de perceber que o 2.600 não é o principal. O 2.600 é apenas o valor acima do principal, né? É o valor acrescido de juros já. Tá certo? Uma ideia tranquila aí para vocês, para a gente fazer, né, novamente aqui, seria o seguinte, que o principal, vou pensar aqui num exemplo tranquilo, o principal aqui, bem, anote aí comigo, vendi uma casa por 1.650.000, ganhando 10% de lucro. Beleza? Então, anote aí que vendi uma casa por 1.650.000, ganhando 10% de lucro. Ganhando 10% de lucro. Ponto. Qual foi o meu lucro? Então, beleza. Vendi uma casa por 1.650.000, ganhando 10% de lucro. Qual foi o meu lucro? Bem, eu pergunto a vocês, quem é o principal aqui? É 1.650.000? Né? Então você já começa a pensar, né? Por quê? Letra A, vamos botar aqui já as alternativas para vocês pegarem o bizu. 165.000. Letra B, 160.000. Letra C, 155.000. Letra D, 150.000. E letra E, 145.000. Então agora o trem mudou. Veja novamente. Vendi uma casa por 1.650.000, ganhando aí o quê? 10% de lucro. Qual foi meu lucro? Bem, quando você desenhar, vamos fazer da forma errada para a gente aprender o certo, né? O que muita gente faz? Pega 1.650.000. Isso aqui é a forma errada. Vou botar aqui, ó. Forma errada. Pega 1.650.000, corresponde a 100%. Pede aqui 10%. Encontrou quanto? X. X vai ser igual a quem? 1.650.000 vezes 10, que é o produto da outra linha, dividido por 100. O que aconteceu aqui?
Dois zerinhos, dois zerinhos. Resultado final, deu quanto? X é igual a 165 mil. Aí, voltando aqui comigo, você vai observar o seguinte, muita gente sai de uma questão dessa fazendo o seguinte comentário. Você viu aquela questão ridícula que caiu na prova e tal? Cheia de letra, né? Pediu só o lucro. Bem, ele errou. Por que ele errou? Porque ele não identificou quem era o principal. E a pegadinha em porcentagem está justamente aí. Quem é o principal? Tá certo? Então você vai ter a seguinte situação aqui. Ele vendeu a casa por 1.650.000 e já estava ganhando 10% de lucro. Então esse valor aqui já é o valor acrescido dos 10% de lucro. Por este motivo é que eu faço essa tabelinha aqui com vocês, porque ela me auxilia melhor aí para entender que esse 1.650.000 já está acrescido do lucro. Então aqui você vai ter o quê? Custo mais lucro é igual a quem? A venda. Então aqui é o percentual, aqui é 10%. E aqui vai ser 1 milhão, aqui é o monetário, né? E aqui vai ser 1.650.000. Tudo bem? Então, a ideia é a seguinte, esse valor aqui já não está ganhando 10% de lucro, então ele é 10% com o principal que está aqui, 100%. 100% mais 10% vai dar quanto? 110%, bateu certinho. Então, gente, pela ideia que eu passei para vocês, eu falei o que na questão anterior? Que o principal, olha só, eu falei que o principal, quando ele não for enunciado, quando ele não for dito na questão, ele é quem? Ele é o custo. Tudo bem? E que, no momento em que eu deixo o custo de 100, o outro acrescido do lucro já passa a ser, já não é mais o principal. E aí muita gente iria marcar a letra A, né? Iria marcar a letra A, iria perder a questão aí. Então você vai observar que a resposta correta é igual a, vamos juntos aqui, você vai ter aquele que quer saber aqui, ó. Ele quer saber só o valor de X. Tudo bem? E aí ele não quer saber nada do custo. Então você deleta esse cara aqui, ó. Você deleta a coluna. E aí eu vou continuar aqui em cima, no nosso segundo quadro aqui. E aí você deleta essa parte aí. E aí você vai ter o quê? Né? X é igual. Ó. X é igual. O produto da outra linha. Quem é a outra linha? É 10 vezes 1.650.000 dividido pela linha do X, que é 110. Ok? Então aqui você vai ter o quê? Esse zerinho aqui simplifica com esse zerinho aqui. E aí você pega estes zeros aqui, ó. Esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E já coloca na resposta. Então X é igual a 1, 2, 3 e 4. E pega os 165.000, só o 165, né? E divide por 11. Quantas vezes o 11 cabe no 16? Uma vez. Então aqui você botou 11. Subtraiu, deu 5. Aí desce o 5 aqui, ó. E quantas vezes o 11 cabe no 55? 5 vezes. 5 vezes 11, 55. Subtraiu, deu 0. Então aqui você tem quanto? 150.000 é a nossa resposta. Letra D. Letra D de dado. Tudo bem? Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem aí. Lembra que essa daqui é a forma errada. Tá? É a forma errada. Anote isso aí, é muito importante você anotar essa daí, que é uma questão que cai muito de você não conseguir identificar o principal. Ok? Beleza. Tranquilo? Anotaram? Bem, agora nós iremos trabalhar, né, com a parte de o principal ser a venda. Já voltamos.